Fala pessoal, chegamos! Aqui quem fala é o Gustavo Gama. Estamos aqui para mais um novo vídeo no nosso canal. Eu espero que você fique conosco até o final. E hoje nós temos convidados especiais. Estamos aqui com nada mais, nada menos que Vitória Vieira e William Davi. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Nós vamos bater um papo descontraído, vocês que são empreendedor, têm aí o seu grande negócio. Eu espero de coração que vocês passem aí para o público qual que é a visão de vocês, como é empreender, porque eu sei que vocês começaram lá de baixo, né? E hoje vem aí se destacando, hoje já é bastante conhecido aqui na cidade de Birigui, então eu espero aí que vocês possam contribuir com o pessoal. Antes da gente estar dando início, eu quero que vocês me contem como surgiu essa ideia, falem um pouco mais sobre vocês, até mesmo vocês se juntaram útil ao agradável, né? Se formaram um casal. Eu verifiquei que o William tinha aí uma página que se chama Mão Doce e a Vicky Doce Terapia. Como que houve essa junção? Como tudo começou? Conte um pouco pra gente. Olá pessoal, muito obrigada Gustavo pelo convite, nós nos sentimos honrados, né? E desejamos sucesso para você. Obrigado. Meu nome é Vitória, eu já trabalhava com doces para uma outra pessoa. Só que eu tinha muito medo de empreender, de ser dona, porque tem muita responsabilidade. Sim. E eu não gosto muito de vender, então eu trabalhava para uma pessoa. Só que ele não estava compensando muito e aí o William teve a ideia de empreender. Eu comecei o Doce Terapia na faculdade, porque eu faço faculdade de psicologia. E aí o William me deu ideia, amor, vende, a gente namorava, e o William deu a ideia, amor, vende na faculdade. Então eu levava um pouquinho doce na faculdade e eu criei a página Doce Terapia por causa da faculdade e eu vendia somente lá. E por que Doce Terapia? De onde veio essa ideia? Por causa da psicologia, né? Então, sim. Na psicologia a gente fala sobre terapia e aí eu fiz uma brincadeira, né? Como eu vendia na faculdade, o pessoal da faculdade me apoiou muito, o William sempre, amor, leva na faculdade, você vai vender muito bem. E aí o pessoal da faculdade já corria atrás. E aí eu falei, doce, terapia, e eu considero muito a gente comer algo feito com carinho. Traz tranquilidade quando a gente come alguma coisa que a gente gosta. E aí eu juntei as duas coisas e fiz o Doce Terapia só pra vender na faculdade. O William sempre me incentivando, e aí eu fiz isso só na faculdade. Aí depois foi tomando outros rumos. E você, William, como que surgiu essa ideia de Mão Doce, essa junção de vocês? Primeiramente, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente está aí nas entrelinhas sempre junto. E quando você fez o convite, é uma honra estar participando desse canal, que acredito que vai proporcionar ajuda para várias pessoas, que vai trazer vários assuntos, né? E a gente começou a Mão Doce com a ideia da minha mãe, né? Eu estava desempregado e aí as contas de casa apertou, e aí começamos em final de 2018 para 2019, só que em 2018 eu estava fazendo um estágio e eu comecei a vender onde eu estava fazendo estágio. E aí em 2019 que minha mãe deu a ideia dela fazer e eu ia vender na rua, porta a porta, casa a casa. E você já tinha experiência com vendas ou não? Nenhuma. Foi a primeira vez, foi com a cara e com a coragem. Na rua. E aí, foi em 2019, você começou a faculdade? Eu comecei a faculdade em 2019, só que eu estava trabalhando para pessoas, no caso. Aí no meio de 2019 que eu saí, e aí comecei a vender só na faculdade. Que a gente começou na rua, e aí foi quando ajudou a pagar as contas, e a gente falou, esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí a gente foi batalhando, inventando mais coisas. Minha mãe sempre fez doce pra gente em casa. Sim. E aí ela começou a produzir pra gente fazer na rua e foi aprimorando e tal. Foi quando a Vitória estava trabalhando para essa moça num ateliê de doce aqui na cidade. E aí eu fiquei na cabeça dela, para ela sair, a gente vender na rua, que vai conseguir mais dinheiro, a gente vai conseguir juntar, que a gente está pensando em casar também. E aí foi quando a Vitória saiu também do ateliê. Ela gostava de fazer doce em casa também. E aí juntou todo mundo e aí a gente começou a fazer, ela fazer os doces à parte do Doce Terapia, minha mãe fazia da Mão Doce e eu juntava os dois e vendia na rua. E da onde surgiu essa ideia da Mão Doce? Mão Doce veio
a minha mãe estava fazendo os doces, a gente não tinha nome, não tinha logo, não tinha nada, só ia vendendo na rua, plastiquinho e tal. Sim. E aí foi quando no meio disso minha mãe teve um acidente doméstico. Em casa limpando, tá, ela foi, caiu em cima da mão, foi quando ela fraturou o pulso, a munheca. E aí eu pensando no nome, pronto, Mão Doce, porque aí ela não parou, só ficou um pouquinho sem fazer e já continuou fazendo. E aí falou, vou colocar Mão Doce. E aí pronto, tá até hoje. Ótimo, uma boa ideia. E é isso aí. E como que vocês começaram? Porque você falou que foi antes do casamento. Vocês namoraram, mas vocês não sabiam que cada um gostava dessa determinada área. Como que foi isso? Então, na época que a gente começou a namorar, eu fazia cursinho pra vestibular. Sim. Eu tinha outros planos, né, de faculdade e tudo. E aí foi que eu desisti de fazer a faculdade, né, federal fora, e aí eu precisava de um emprego. Só que nada dava certo, porque como eu só estudava para vestibular, eu não tinha um preparatório, não tinha Excel, não tinha nada. E aí eu tava meio perdida. E aí só que eu gostava sempre de fazer bolo. A minha paixão por doce começou fazendo bolos de aniversário em casa. Então era aniversário do William, eu fazia o bolo, era aniversário da minha mãe, eu fazia o bolo. Foi alguém que te deu um toque e falou assim, nossa, por que você não vende? Você tem esse potencial. Isso, aí a minha família e o William, amor, vende, vai, faz pra vender. E aí a gente começou assim, ele com a mãe dele e eu fazendo também. Então foi uma coisa que foi natural, a gente namorava e cada um fazia seus doces, foi super natural, não houve tipo uma conversa, foi natural. Sim. E você, William, depois que a sua mãe fraturou o braço, né, a mão que você disse, você começou a fazer os doces ou você já tinha começado antes? Não, eu já tinha uma noção, sim, mas não tinha feito porque minha mãe fazia. E aí, quando ela fraturou a mão, eu tive que fazer os doces. E vocês fizeram algum curso ou é dom mesmo? Olha, curso pago eu nunca fiz, a gente sim, nunca fez. Eu acho que é muito dom, porque, por exemplo, tem coisas que o William faz melhor do que eu. Então já vou revelar aí, quem gosta de bala baiana é o William que faz. Top, hein, pessoal? Porque eu não tenho, pra caramelizar assim, eu tenho sim, dificuldade, então o William tem um dom natural. Mas a gente sempre busca especializar e tem sim, muito conteúdo online na internet. Exatamente. Nem tudo que é pago quer dizer que é o melhor, né? Isso, então a gente vê bastante coisa na internet, mas curso pago nunca fizemos. Assim como você está tendo a ideia de passar, né, conteúdos para o pessoal no YouTube, sim, gratuito, existe conteúdo muito bons assim como você está querendo passar, né? E foi assim que a gente foi, tipo assim, a gente já sabia receita caseira, da minha avó para minha mãe passou para mim, e a gente foi aprimorando, tanto que finança, também doce, para melhorar doce, foi procurando na internet, lendo e-book, vídeo assim como esse que a gente está fazendo, que a gente foi aprimorando e conseguindo trazer também algumas técnicas próprias nossas, né? Então o pessoal pode acompanhar o Gama aí que vai ter muita coisa boa. E hoje há quanto tempo vocês estão com essa empresa de vocês? Desde 2018, no final de 2018, então 3 anos. 3 anos. E qual que é o cargo-chefe de vocês? O que as pessoas mais procuram dentro da Mão Doce e da Doce Terapia? Então, tem gosto pra tudo, né? O pessoal gosta de bastante coisa. Mas o que a gente mais faz no dia a dia, que mais sai, é palha italiana, que é uma coisa que veio de mim. Que eu gosto, hein? E o pão de mel, que veio da receita da mãe do William. São, assim, o que a gente mais vende. E a gente vai aprimorando, porque como o William sempre vendeu na rua, o pessoal às vezes enjoa e a gente sai uma novidade. Sim. Então hoje algo que o William faz que sai bastante também é o bombom de morango. Hoje atualmente o pessoal está procurando mais, com a pandemia e tal, sem a gente oferecer muito, a gente posta, que a gente faz, bolo para festa, bolo e docinhos para festa. O pessoal procura mais. Quando vocês começaram, vocês tinham essa proporção que ia se expandir, que seria a fonte de renda, porque vocês começou, qual que foi o intuito de vocês? Vamos fazer como uma renda extra que a gente quer casar, e hoje é a renda principal de vocês ou não? Sim, sim. Quando a gente começou, como eu morava com os meus pais pagavam minha faculdade, então a minha renda com os doces que eu vendia na faculdade era exclusiva para guardar dinheiro para o casamento. Já o William, com a mãe dele, já era para sustentar a casa. Já era uma renda principal. Minha mãe tem a renda dela, que é a pensão,
pós-morte do meu pai, só que não era o suficiente. Então acabou que os doces se tornou minha renda principal. Até hoje. Aí depois eu vendia na faculdade para juntar o dinheiro para o casamento, que era exclusivo. Sim. E depois que a gente casou, é a nossa única fonte de renda. Saiu de pagar contas para um salário, para uma construção de sonho que a gente casou por causa disso. E hoje vocês começaram com o que a princípio? Somente com bala baiana, com bolo no pote? E foi crescendo cada vez mais ou sempre foi um nicho? Eu comecei com a palha italiana, porque assim, na faculdade já tinha gente que vendia pão de mel, já tinha gente que vendia trufa, muita gente vende trufa. Você queria trazer um diferencial. E eu queria trazer uma coisa diferente. Só que precisava ser algo fácil de transportar, porque a gente mora em Birigui e eu faço faculdade em Araçatuba, então precisava ser algo prático. E aí eu pesquisando palha italiana, e eu nunca nem tinha comido palha italiana. Eu fiz pra comer, eu falei, vou vender. E aí eu fiz, é super prático pra levar pra faculdade, não precisa tipo de pote, essas coisas. Cabia bastante na vasilhinha, no potinho que eu levava. E aí eu comecei com a palha italiana, eu só vendia isso na faculdade. Aí depois eu fui pro brownie, que também é rapidinho pra embalar, mas o William sempre fez bastante variedade, né? O começo minha mãe iniciou fazendo, foi bala baiana. Que veio de uma ideia que uma colega dela no serviço dela falou, por que você não faz bala baiana para vender muito gostoso e tal? E realmente a bala baiana é assim, você come uma, você quer comer duas, três, porque ela é muito baratinha, viu, gente? É o doce mais barato. Mais barato. E é incrível que a gente, que nem você falou, há 3 anos, né, já conseguiu alguns clientes e tal, mas no começo sempre tem aquela incerteza, né? Nem você falou, é o meu primeiro trabalho como venda. Eu gostava de se comunicar bastante, né, fazer amizade, mas nunca vender, oferecer um produto. E a Vitória, por mais que ela sabia fazer doce, bolo, que fazia pra gente em casa, no começo que a gente ficou na orelha dela para, sai do ateliê, vamos empreender, vamos fazer, tinha aquele medo. Eu acho que empreender dá um pouco de receio, né? Você fica, será que vai dar certo? Porque o que acontece? Eu acho que todo mundo sente isso quando vai sair do fixo para empreender. Sair da sua zona de conforto. Isso, é uma zona de conforto porque o salário que eu trabalho com carteira registrada é fixo, eu sempre vou ter aquele dinheiro. Sim. Agora, empreender, às vezes, por exemplo, janeiro, fevereiro e março pra gente é muito difícil, porque é começo de mês, então a gente ganha muito pouco. Agora, época de festa são as épocas que a gente ganha mais, datas comemorativas. Então tem esse medo, porque não é uma renda fixa, varia muito, então dá muito mais trabalho, então eu tinha muito esse medo. E até hoje eu tenho dificuldade para vender, para oferecer, e aí essa parte de vendas é mais com o William. Mas aí dá um medinho sim. Ótimo. Você vê, pessoal, que interessante, né? Eles começaram antes do casamento, hoje já fazem aí 3 anos, né? 3 anos que eles estão empreendendo. E se você não conhece, eu convido você a conhecer a Doce Terapia. Tem Facebook também ou não? Só Instagram. Só no Instagram, Doce Terapia e Mão Doce. Eu tenho certeza que vai ter um doce lá que você vai gostar, porque são vários, tem muitas variedades aí diretamente para vocês. E antes de tudo, nós iremos fazer algumas perguntas aqui dos nossos internautas que estão assistindo aí. Fizeram algumas perguntas para vocês. Quando as coisas não estão legal, devemos agir de qual forma? Depende do motivo, né? Por que não tá legal. Por quê? Tá cansado? Tem que descansar. Então, por exemplo, a gente trabalhou na Páscoa, foi uma semana intensa, aí depois a gente ficou muito cansado, não estava se sentindo bem, fisicamente mesmo. Então, vamos descansar. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o motivo, por que não está legal, e resolver esse motivo. Se é cansaço, vamos descansar. Se é falta de organização, vamos nos organizar. Primeiro tem que saber o motivo, para que não está legal, e aí a gente resolvendo. Buscar a solução, né? Porque buscar a solução. As pessoas às vezes vê que não está legal, não procura saber o motivo, às vezes deduz que o motivo seja alguma coisa e às vezes não é, às vezes coloca a culpa em alguma pessoa, em alguma coisa, e às vezes o motivo é ela mesma, o interior dela mesma. Então é saber o verdadeiro motivo e procurar resolver. É o que eu costumo dizer, é a motivação. É porque as coisas não estão legal, mas você tem um motivo para estar ali, né? Sim. Eu falo que a gente não trabalha por hobby, por esporte. Claro que a gente gosta do que a gente faz, mas nem sempre a gente trabalha por hobby. A gente não tá ali. Se a gente tivesse aí uma vontade de nascer dessa forma, as coisas seriam muito fáceis.
Então, por isso que eu falo, varia muito da motivação, né? O porquê que você está ali vendendo doce, o que você almeja ainda para sua vida. Porque eu acredito que vocês têm um sonho, né? Vocês ainda querem realizar muitas coisas. Sim. Então, a gente sempre está ali por uma motivação. Pegando o gancho, é a mesma coisa, as pessoas sabem o motivo, exemplo, eu quero emagrecer. Sabem o motivo porque estão gordos, né? Alguns são mais complicados do que o outro, alguns motivos que são exceção, mas sabe também o que tem que fazer, mas não adianta você saber o motivo, você saber como resolver e não fazer. Então você tem que ter atitude para resolver também. Exatamente, o caminho está aí, né? A pessoa que tem que querer. Sim. Como administração, as quedas no negócio, como devemos agir? Eu acho que inovar sempre. Com a pandemia, a gente tem que ir se adaptando, então a gente tem que entender também o que está acontecendo e buscando outras formas de lidar com o problema. Então, por exemplo, a gente tem que sempre ir criando estratégias. Sim. Por exemplo, pandemia, uma coisa que a gente fez, bolo em casa, bolo para poucas pessoas, não deixe de comemorar seu aniversário, comemore em casa, com a sua família. Então, a gente tem que buscar estratégia no que está acontecendo na atualidade. Então não pode deixar parar, você tem que ir criando novas estratégias. Se a pandemia não pode sair de casa, festa na caixa. Então a gente vai criando novas coisas de acordo com a atualidade, com o que está acontecendo. E referente à administração, hoje vocês conseguem administrar tudo corretamente? Isso é disso, isso é daqui, aquilo ali a gente já precisa de uma reposição. Vocês conseguem ter essa administração entre vocês? É um pouco difícil, os insumos são muito caros, então essa coisa de reposição a gente ainda tem um pouco de dificuldade, de sempre estar procurando um lugar mais barato, tudo, mas a gente vai se adaptando. A famosa cotação, né? A gente tem, é muito trabalhoso desde sempre, a gente tem que comprar as coisas, tem que pesquisar onde é mais barato, então a gente às vezes não tem uma condição de comprar um estoque muito grande, então a gente compra para não perder também o preço e a qualidade, isso, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade nessa questão de insumos de compra, mas assim, de administração a gente paga todas as nossas contas, a gente junta dinheiro, a gente investe. Então nós temos um pouco de dificuldade na questão dos insumos, que a cada vez está aumentando mais o preço. Gente, o leite condensado está quase R$7, pelo amor de Deus, valoriza nós. Verdade, pessoal. Tá caro. É interessante que a Vitória falou, a gente tem que estar inovando com a baixa volatilidade do mercado, tal, com a alta. Só que além da inovação, o que faz a gente fazer isso é o quê? A persistência. Sim. Né? E a gente, sabendo quanto a gente paga, sabendo custear o produto, um dia não vai vender, ou um dia vai vender menos, outro dia vai vender mais. Mas o que a gente não pode fazer é achar que uma semana que vendeu bem vai ser o ano todo assim. Né? E aí quando vem a baixa, aí bate aquela tristeza e você fala, eu vou parar com tudo. Não, aí você persiste, continua fazendo os seus doces padrão e fazendo novos. E aí eu já li um livro que fala assim, a pessoa que não quer algo seu hoje, amanhã ela pode comprar o de ontem e o de hoje também. Né? Então é você continuar insistindo e oferecendo. Ótimo. E como se reinventar em tempos de crise? A Vicky falou que ela sempre faz aí uma estratégia, pega da dificuldade ali, tipo uma motivação. Então, como que vocês se reinventam nessa crise? Porque nós sabemos que nós estamos no momento atual de pandemia e para muitos foi bom, para outros nem tanto. Então, como que vocês se veem nisso? Olha, eu normalmente tenho as ideias, né, amor, de fazer umas coisas diferentes. E assim, para nós que somos cristãos, eu sempre peço ajuda para Deus. E às vezes eu tenho ideias que eu falo, gente, não vem de mim, é de Deus essas ideias. Então, primeiro, tem que ir sempre pesquisando. Segundo, tem que ter criatividade para você fazer diferente. Terceiro, tem que fazer testes. E aí você vai testando e vai vendo se o pessoal gosta, vai postando nas redes sociais. Mas assim, sobre reinventar, a gente vai pesquisando. Mas eu acredito muito que Deus utiliza assim na minha vida dessa maneira. Porque Deus que vai me dando ideias e eu oro em prol disso, a gente ora pelos nossos clientes, a gente ora pelos nossos negócios. E aí eu tenho ideia, eu falo, gente, não veio de mim, é de Deus, e aí dá super certo. Na Páscoa do ano passado, eu tive a ideia de fazer um kit que
contava o plano de salvação, que cada ovo era de uma cor e contava, e bombou, e foi uma coisa assim que aí, naquele momento já começou o pessoal a compartilhar, e não veio de mim. Porque é uma coisa inovadora, né? Nunca ninguém tinha feito isso, a estratégia né? que Deus nos dá, e uma coisa Sim. inovadora, trazendo aí pelo que você já atua, então é uma coisa que deu muito resultado. Então é ideal a gente sempre se reinventar, né? Sim, sim. É interessante saber também que a pessoa que vai estar com medo de abrir o próprio negócio, vai e abre. Procura o que quer, pesquisa, abre, porque aquilo vai ajudar na sua vida, não só no financeiro, né, de ganhar mais do que você ganha no natural, mas com responsabilidade, com a evolução de si mesmo. Como pessoa, né? Sim. E no caso da reinvenção, a gente tem que saber que em um negócio você não vai saber fazer tudo. A Vitória é mais para esse lado de inovação, de ideias novas e tal. E eu, para isso, não sou muito bom. Eu sou mais do rústico, mais tipo, eu prefiro o sabor do que em si a apresentação. Só que a Vitória, mesmo que o sabor tá bom, se a apresentação, a cobertura do bolo não tá legal, ela já não gosta. E tem que ser junto os dois. Porque se a apresentação tá bonita, mas o sabor não tá bom, também a pessoa não vai comprar. Mas se o sabor tá bom, mas de repente a pessoa que comprou vai doar um presente, fala, isso aqui não é legal para dar o presente, né? Então tem que unir os dois. A Vitória é boa na inovação e eu gosto muito do financeiro. Pesquisar o preço, ir atrás, a gente vai na cidade vizinha comprar e tal. E acaba juntando nós dois e quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente já chegou a pedir ideias de cunhado, pedir ideias de amigos para a gente estar inovando, porque chegou uma hora que parece que seca. Sim. Né? Seca a ideia, seca como que eu vou fazer e é onde vem. Além de Deus nos dar a própria ideia, como também usa pessoas para nos ajudar, né? Ótimo. Quando vocês deram início, qual foi a maior dificuldade para vocês? Conseguir clientes, conseguir um público-alvo? Qual que foi assim que vocês viram que foi difícil no início? O apoio dos amigos talvez? Porque a gente sempre fala, né? A família, os amigos são os que menos apoiam no início. Fala o que foi para vocês? O início, o mais difícil foi começar e oferecer, porque você tem um produto bom, você sabe que pessoas gostam do produto, então eu ofereci e consegui vender. E aqui na cidade, qual foi a estratégia? Muitas vezes, algumas lojas, eu ofereço mais em loja, né? Tanto que alguns amigos também pedem. Você tem que usar de estratégia. Qual era a estratégia, né, que a gente usou? Você não tem dinheiro agora, você pode, como a pessoa está ali na loja, é fixo, a pessoa pode pagar depois. Então, não, pode pegar. E aí, você paga depois e tal. E nisso que a gente tem que administrar bem também. Tipo, que nem você falou, você sabe dividir o dinheiro, a gente não pode, ganhar esses R$50 no dia, R$100 no dia. Aqueles R$100 você tem que juntar para o montante, porque senão se você gastar aquilo lá, como é que você vai ter o fluxo de caixa depois? Um dia pelo outro, né? Um dia pelo outro. E aí você falou, às vezes a gente não tem apoio de amigos ou família, e isso acontece até hoje e em todos os negócios. Não são todos os familiares nossos que, quando tem uma ideia de fazer uma festinha, alguma coisa, vão atrás da gente, ou amigos também. Às vezes acaba esquecendo, às vezes também nem... E às vezes não é nem por gosto ou preferência, Sim. Porque fala, vamos... E a gente como empreendedor... Ou é muito caro, quando vai barato. E a gente como empreendedor ou idealista de um projeto, não pode se deixar levar a entristecer por essa causa. A Vitória leu uma postagem esses dias, e aí eu queria que ela explicasse aí também, não é porque é amigo que vai comprar seu produto. Sim. Né? E não é porque é amigo ou parente também que a pessoa me dá desconto, faz mais barato e tal, porque só a gente sabe o preço que a gente paga e a gente sabe o trabalho que dá para fazer também, né? Então comenta aí sobre esse post aí que fala exatamente eu na verdade não lembro do post exatamente, mas a gente sempre está acompanhando essas questões de empreendedores, né? Então, como eu ofereço um serviço, eu preciso saber precificar. Então, tem muita gente que vai falar, tá caro, não sei o que, mas eu sei quanto que custa os meus ingredientes e eu sei quanto que custa a minha mão de obra. Se você não tem condições ou se você acha que não cabe no seu orçamento, agradece, porque
porque você não pode criticar aquele que colocou o preço. Sim. Então, por exemplo, olha, e eu aprendi isso durante o casamento. Vou contratar um fotógrafo, o preço está muito acima do que eu posso pagar, mas eu não posso desvalorizar o trabalho dele. Então, o que eu tenho que fazer? Muito obrigada, mas não cabe no meu orçamento. Então, o doce, não é que o doce esteja caro, é que não cabe no orçamento da pessoa. E eu, como oferecedora de um produto, eu entendo que às vezes não está no bolso de todo mundo, mas a pessoa também tem que entender os produtos de qualidade que a gente usa e a nossa mão de obra. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? A pessoa saber valorizar o profissional e o profissional também entender que às vezes não está no bolso de todo mundo. Eu, como eu tenho um empreendimento também, eu sempre costumo dizer, tá caro comparado ao quê? É uma pergunta assim chave. A pessoa fala, tá caro, eu falo caro comparado ao quê? Porque ela tem que me falar se é sobre o produto, sobre o valor que é, sobre a marca que é, independente sobre o serviço que você está fornecendo. Então, quando a pessoa fala, tá cara comparado ao quê? Nossa produção de qualidade, excelente e tal. Então, você vai fornecer quais são os benefícios que você tem. Agora, se ele falar comparado a fulano, aí você faz uma intermediação, porque de fulano é mais barato, o meu é dessa forma, mas sem desmerecer, que nem você falou. Independente, existem várias faixas de preço, mas a gente não pode desmerecer. Às vezes você consegue chegar no preço concorrente, às vezes não. Exatamente. Né? Uma contraproposta, né? Sim. É negociável. Negociar. Tem até uma pergunta aqui engraçada, mas fizeram assim, como empreender da praia? Na praia? Da praia, isso. Está na praia e empreender. Pensando nisso, só pra mim concluir, pensando nisso, vocês têm essa expansão de criar tipo uma loja, ter fornecedores, qual que é a visão de vocês? Porque empreender, eu falo assim, se ela tá na praia, eu acho que ela quis dizer, eu não preciso trabalhar, mas meus funcionários estão lá trabalhando, no meu ponto de vista. Entendi. Trabalhar enquanto está na praia e o pessoal trabalha pra Eu entendi empreender na praia. Porque às vezes a gente vai viajar e aí a gente tá viajando, o William, nossa, podia estar vendendo aqui, né? Também é uma estratégia. Por isso que eu falei qual o sentido da pergunta. Eu acho que no começo, o meu pai sempre fala que é o olho do fazendeiro que engorda a boiada. Quando você está no começo, é essencial a sua presença lá. Sim. Então, no começo você tem que estar lá. E aí depois você vai contratando pessoas até chegar a um ponto. Mas eu acho que no início você tem que estar lá. Então, primeira coisa, você fortalecer uma equipe. Você contratar uma equipe para depois você poder descansar e a equipe dar conta disso. Não é o nosso caso por enquanto, né? A empresa depende completamente da gente. Então, mais pra frente a gente pensa. Só que sobre montar uma empresa, nós temos... Já vem tudo, né? Imposto, funcionário. Então, hoje em dia a gente não acha que compensa abrir um local. Por quê? A gente vai pagar um aluguel muito caro, a gente vai pagar imposto, essas coisas. E principalmente na pandemia, o que é mais viável atualmente é o delivery. Então, talvez a gente pense em criar alguma coisa relacionada a isso. Ou algo que está funcionando pra gente no momento é sobre encomendas. Então, fazer bolos sobre encomenda e o cliente ir buscar. Então, no momento, a gente pensa nisso. Talvez criar um espaço maior para a produção. A gente pensa nisso. Mas criar um local para a pessoa consumir lá, talvez mais para frente. Mas no momento é mais na produção. Essa pergunta é interessante porque eu sempre fico fritando os miolos por causa disso. Sempre quer fazer. Eu não penso em estar sempre... Lógico, tem gente que o auge dela é esse, ter no próximo negócio e tá trabalhando nele 100%, né? E isso é ideal para todo negócio. E mesmo que lá na frente a gente tenha uma equipe trabalhando, e você sabe disso, que você tem pessoas que trabalham juntos, você gere pessoas, lidar com pessoas, mesmo que a gente está num padrão que a empresa não necessita diretamente de nós, a gente tem que estar sempre motivando a equipe, tem que estar sempre dando treinamento para a equipe. Então a gente pensa num dia chegar nisso, né? Porque o Pai Rico, Pai Pobre vai dizer que tem duas colunas, né? A do empregado e do empreendedor, e do outro lado é o empresário e o investidor, que é o que? O empreendedor, que é o autônomo, e o empregado, eles estão na mesma coluna. Depende do suor do trabalho deles diretamente para ele receber o pão de cada dia. Agora, já o empresário e o investidor, não. O empresário tem pessoas que trabalham para ele, para que ele receba do seu ativo, e o investidor também tem seus investimentos que trazem retorno sobre aquilo. Então, eu penso num dia estar nesse outro lado da coluna.
Só acreditar, né? Se Deus quiser, vai chegar. É isso aí. Qual que é a mensagem que vocês deixam para quem tem vontade de dar início aí a um empreendimento, a um negócio e às vezes tem uma certa insegurança? Como vocês acreditam que teve, eu também tive, quem empreende sabe que tem esse certo receio. O que vocês dão de incentivo para essas pessoas? O meu incentivo é que nem eu sempre li muito, sempre busquei aprender bastante, que nem ser comunicativo, entender as pessoas também. Sempre gosto de conversar com pessoas mais experientes, mais velhas, porque elas vão passar pra gente a trajetória que ela passou. Sim. E se essa pessoa é bem sucedida, você quer pegar alguns pontos que vai somar, que foram bem na vida dela, na sua vida. E isso, eu conversando com meu avô, com minha avó uns dias atrás, e isso faz com que a gente largue tudo que a gente tem, largue a nossa base, a nossa raiz, na onde está, para a gente viver um novo em outro lugar. Eles vieram de outro estado para vir para Birigui sem trabalho fixo, sem trabalho preparado, sem nada, e hoje estão melhores do que muita gente. E as pessoas olham o sucesso deles hoje e acham que foi tudo fácil. E não foi fácil. Chegou uma hora que faltou o pão, chegou a hora que só tinha água e tinha criança para cuidar. Então, medo e incerteza sempre vai ter. Então, que a gente não possa ser controlado pelo medo, né? Porque como se diz, como a gente está no conforto, é muito bom. Quando a gente está trabalhando ali e sabe que no final do mês a gente tem aquele dinheiro. A gente sabe de conforto, né? A gente sabe que no final do mês está tudo certo, a nossa casa, tudo bom. Mas vale a pena você, daqui 10 anos, se você vai estar no mesmo lugar, vale a pena você arriscar a perder um pouco hoje para conseguir mais lá na frente. Porque você arriscou. Sim. Né? E se você não chegar, o que você pode acontecer é voltar para onde você estava, né? Então, se alguém tem o desejo de empreender, de fazer alguma coisa, faça, igual eu falei, pesquise, né? Planeja e vai com todas as suas forças, porque o negócio é teu. Teve gente uma vez que me viu na chuva vendendo, pessoal de loja falou: rapaz, você está aqui hoje na chuva? Eu falei assim: você não veio trabalhar hoje na chuva? Eu, quando trabalhava com alguém, fui na chuva. Para mim, eu estou trabalhando para mim, eu não vou na chuva? Pode cair pedra, mas eu mais vou. Importante, mais né? Importante, né? Porque é o meu negócio, o meu sonho. Sim. Eu acho que o maior incentivo é exatamente sobre os seus sonhos, aonde eu quero chegar. Sim. E como eu posso conquistar isso. Então, antes eu trabalhava num ateliê e o meu maior incentivo foi quando eu deixei o ateliê e eu comecei a vender e eu tinha o lucro 100% para mim, eu olhei e falei: tudo isso é para mim? Porque quando a gente trabalha para alguém, a gente ganha nosso salário, mas a porcentagem maior vai para o dono, vai para a empresa. Sim. Então, o maior incentivo é você receber tudo o lucro para você e você saber que a partir disso você pode construir os seus sonhos. Então, o nosso primeiro sonho foi o casamento e tudo que a gente conquistou, a gente casou, os sonhos, o vestido dos sonhos, a viagem que a gente queria fazer foi através disso. Então, eu consigo tirar 100% daquilo. Pra mim, é um incentivo muito grande. E aí, a partir disso, construindo sonhos. A gente casou, agora a gente tem sonho disso, daquilo. Então, o maior incentivo, além das dívidas, né? É projetar sonhos e ir alcançando eles, não tem preço. E falando nisso, antes de ir para outro tópico, é um assunto importante, porque a gente às vezes tá bem, que nem você também tá bem, e o povo olha e fala: nossa, o Gama é empresário, né? Tá bem hoje, o William Vitória tá bem e tal. Só que não é um conto de fada, a gente Sim. incentiva a pessoa fazer. Eu costumo dizer que as pessoas só veem o que a gente quer mostrar. Exato. No Instagram as pessoas só vão ver o lado melhor da gente, uma comida gostosa, um momento em família, mas os dias de luta a gente não vai postar, que a gente enfrenta sozinho, às vezes até em oração que a gente é cristão. Então são coisas que as pessoas não verem, mas a gente tá pagando o preço para ter o que a gente quer. Então comece, mas vai ter processo. Aguenta os processos. Mas é isso aí, pessoal. Muito feliz, casal inteligente, né? Que tem aí bastante visão sobre o que é empreender, sobre como abrir um negócio. E pra gente finalizar, a gente vai com um bate-papo aí bem rápido, jogo rápido aí com vocês.
Um jogo rápido com vocês. Aí eu vou começar com a Vicky e você em sequência. Fechou, Um sonho, fechou. Vicky. Ah, tem que ser rápido? Isso. Ah, um sonho, viajar bastante. Aumentar a família. Ai, misericórdia. Uma meta. Uma meta é dar uma boa vida pra minha família. Independência financeira. Ótimo. Um ponto positivo. De mim? Isso. Criatividade. Um ponto positivo. Comunicação. Um ponto negativo. Dificuldades em exatas. Um ponto negativo. Cara, esse bate-bola aí agora vai... Ponto negativo é, às vezes, a incerteza, o medo. Ótimo. O medo. Meu maior medo é fazer alguma coisa de errado. Assim, em questão do trabalho, né? Às vezes eu entregar um produto que o cliente não goste. Sim, aquela insegurança, né? Sim, sim. Um medo. O medo que eu tenho, tomar um caminho que prejudique minha família. Ótimo. Família. Família é base, né? Quando a gente fala em família, principalmente pai, mãe, irmãos, é a nossa base. Base. Família. Agora Deus. Deus é a base das bases, né? Eu acho que pra mim é um ponto seguro, é uma fonte de segurança, que a gente se sente nos braços do Pai, é o lugar mais seguro para estar. Deus. A força, né? A força da família, que é a nossa base. Ótimo. É isso aí, pessoal. Para a gente estar finalizando, eu vou querer que eles deixem uma mensagem aí diretamente para vocês. Vocês podem olhar lá diretamente para a câmera. E eu quero que vocês falem sobre empreender, como que começou. Vocês resumiu aí para a gente. Mas eu quero que vocês incentivem o pessoal. O que é empreender? Quais são as necessidades? Se a pessoa tem um sonho, o que é para ela não desistir? Vocês falaram sobre motivação, então eu quero que vocês, tudo sobre o que foi falado, um breve resumo e deixem uma mensagem para quem tem vontade de empreender sobre o que é empreendimento. Vamos começar com a Vicky, você pode olhar lá para aquela câmera, Vicky. Pessoal, empreender é você investir nos seus próprios sonhos. Quando a gente empreende, nós trabalhamos para nós mesmos. Então, se você tem um sonho, independente do que seja, pode ser vender coisas na rua, pode você fazer alguma coisa, pode você abrir um próprio negócio, ter funcionários. Quando você trabalha para você mesmo, você trabalha para as suas construções, os seus sonhos. Quando a gente trabalha para outras pessoas, a gente está ajudando outras pessoas a construírem os sonhos dela. Então, não desistem dos seus sonhos. Se organize, planeje, mas não desista. O começo é entender que todo trabalho é digno, né? Isso é bíblico e isso também é da sociedade. Se você for e está pensando em empreender ou investir em um negócio próprio, saiba que o começo é difícil, nada é fácil para ninguém. E as melhores histórias de sucesso saíram disso, de uma pessoa que nem sempre teve a família rica, mas tinha um sonho e lutou para aquilo, e hoje seus descendentes terão a vida que ele queria ter. Então, invista em você, e não só dinheiro, invista todo o tempo em você, no conhecimento, invista em ir atrás do que você não tem, pessoas que têm, pode te ajudar, né? Não é vergonha você não saber alguma coisa, porque o dono de um negócio ele não vai saber todas as coisas. Às vezes ele sabe gerir o negócio, que vai levar a muitos lucros, mas ele não vai saber vender, não vai saber dar manutenção, não vai saber outras coisas, e aí você tem que escolher a equipe, né, para você chegar no seu sonho, e pessoas ajudarão você a chegar no seu sonho. É isso. Ótimo. É isso aí, pessoal. Você viu que o pessoal é inteligente? Que você possa ter essa certeza, se você tem um sonho, se você almeja algo para sua vida, nem que seja algo pequeno. Algo pequeno para mim talvez pode ser pequeno, para você pode ser muito. Então comece do zero, comece devagar. Eu sempre costumo dizer também que o não a gente já tem. Então a gente tem que correr atrás do sim. Mas eu quero aqui, antemão, agradecer o casal abençoado, a Vitória e o William Davi, por ter aceitado esse convite, por estar aqui hoje trazendo oportunidade para vocês, facilidade. E eu quero muito agradecer, espero que vocês futuramente estejam aqui novamente para trazerem mais novidades, que o negócio expandiu, e eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite.
Eu que Amém. agradeço, Nós que né? Foi muito bom, ambiente muito bom, legal aqui também. Passou rápido a conversa. Passou rápido. Verdade, né? Foi conversando com o embalo. Me empolguei aqui um pouco, mas é porque eu gosto do que eu faço, né? Sim. Isso me faz bem, é por isso que a gente está até hoje, né? Faz bem para nossa família. E eu desejo sucesso para você, para o canal também, que venha alcançar muitas pessoas. É isso aí, pessoal. Ele falou uma chave importante: empreender é gostar do que faz. Então, se você gosta do que você faz, eu te desejo, como eles também desejam, todo sucesso para vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que acompanham nós até aqui. Deixe já seu like, se inscreve no vídeo, compartilha com os amigos e até mais. Tchau, tchau. Tchau.